Boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa noite de estudo, aqui pelo canal Trilha Espírita. Boa noite, Sinara, seja muito bem-vinda a mais essa noite de estudos, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Hoje vamos continuar o nosso estudo, aguardar um pouquinho as demais pessoas entrando aí. Hoje continuaremos no capítulo 17, vamos estudar o dever e também a virtude. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Ares. Olá, boa noite. Muito boa noite, Wilson. Tudo ótimo? Me escuta bem? Tá perfeito o áudio, amigo. Que bom. Seja muito bem-vindo, mais esta oportunidade, mais essa segunda de estudos, né? Vamos aqui hoje continuarmos no capítulo 17. Estudaremos hoje, o título do capítulo é o Sede Perfeitos, então estudaremos hoje Instruções dos Espíritos. Perfeito. O dever e a virtude. E se der tempo, começaremos os espíritos, os superiores e os inferiores. Mas creio que esses dois temas já são bastante para hoje, o dever e a virtude. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Então vamos dar início, né? Vamos fazer a nossa prece, uma prece pequena, mas muito sincera. Vamos buscar conectar os nossos corações, o nosso pensamento, as nossas vibrações aos amigos espirituais que com certeza se encontram junto de cada um de nós em nossos lares. Pedimos, Jesus, humildemente que consigamos compreender os teus ensinamentos, Senhor. E mais que isso, que busquemos colocá-los em prática em nosso dia a dia. Que todos nós que aqui estamos estudando encarnado e desencarnados, que possamos, Senhor, perceber a necessidade que temos de trabalharmos pela nossa melhora a cada dia que passa. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, esse Instruções dos Espíritos, o dever, nos dá uma noção sobre o real sentido, né, do que é realmente o dever. E é de suma importância que cada um de nós possa refletir sobre a sua importância, ou seja, a importância do nosso dever na reforma íntima de cada um, porque nós precisamos nos melhorarmos, né? Nós precisamos a cada dia mais buscar sermos pessoas melhores, melhor que nós mesmos, né? A gente não pode achar que devemos ser melhor que os outros, não. Vamos dizer assim, o desafio é nós nos melhorarmos, é sermos melhor do que fomos no dia anterior. Então, eu até pegando aqui o Evangelho, em outros estudos que a gente fez, tem muita coisa aqui já marcada, e isso ajuda um pouco, né? Sempre. Mas eu vou pedir para você ler para nós aí, os dois primeiros parágrafos, para que Perfeito. a gente possa comentar um pouquinho sobre o dever. Perfeito. Então nós vamos ler do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, né, onde começam as instruções dos espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Ela se encontra nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados.
Quero falar aqui apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Exato. Aqui tem algumas frases que já estão grifadas, como eu disse aqui no Evangelho, que eu gostaria de ler antes da gente começar a falar especificamente sobre esse item. O início, né? Olha que bacana. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então, assim como nós... E isso passa, né, Lares, por aquilo que eu disse, em ser melhor, né, do que fomos ontem. Exatamente aqui, ó. É uma obrigação que nós temos para conosco mesmo. Né? Depois, mais adiante, no segundo parágrafo, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Então, assim, nós sabemos, né, cada um de nós, se nós consultarmos a nossa consciência, nós com certeza temos condições de saber o que é lícito, o que não é, o que é nosso dever, o que não é. Basta que nós realmente estejamos atentos, né, para que não nos enganemos, para que não nos furtemos aí as nossas obrigações, os nossos deveres. E o finalzinho do segundo parágrafo, onde diz: o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Interessante, né, que nos dá, assim, realmente noção do que é o nosso dever. Mas, analisando tudo que você leu aqui nesses dois primeiros parágrafos, nós poderíamos nos perguntar qual é o verdadeiro sentido do dever, né? Por que a gente tem, né, essas obrigações, esses deveres? Por que, então, qual o verdadeiro sentido do dever, né? Baseado aqui na doutrina espírita, nisso que nós estamos estudando no Evangelho. Qual o verdadeiro sentido? Então, o dever é a obrigação moral da criatura para com Deus. Olha só, a obrigação moral da criatura para com Deus. Para consigo mesma e para com o próximo. Primeiro com Deus, né? Interessante nós refletirmos sobre isso, primeiro com Deus, porque talvez porque nós não conseguimos, a gente não consegue realmente, às vezes nós enganamos a nós mesmos, podemos até nos, vamos dizer assim, ocultar, né, dos nossos semelhantes, mas de Deus a gente não consegue, né, a gente não tem como enganar a Deus. Então, a obrigação moral da criatura para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. O dever está presente tanto nos atos mais simples da vida, como nos mais elevados. Então, às vezes, a gente pode imaginar que, uma coisa pequena, né? Não, isso não tem problema. A gente, às vezes, acaba fazendo, vamos dizer assim, cometendo pequenos deslizes, né? E a gente, às vezes, acha que, não, isso não tem importância. Mas vejam, é uma situação onde nós, à medida que nós começamos a nos policiar, à medida que nós começamos a perceber que o problema, o desafio é para conosco,
que é primeiramente uma obrigação moral para com Deus. E aí eu me lembro de algumas obras, por exemplo, eu li certa vez uma obra que eu não me lembro bem, mas era quem, é mais ou menos assim, não me lembro direito o título, mas seria Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando, alguma coisa assim, eu não me lembro agora, faz tempo que eu li essa obra. E aí a gente para e pensa em algumas coisas, né? E aí finalizando diz, o dever, então, mais uma vez, como está no próprio Evangelho, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e segundo, para com os outros. Então, assim, a gente fica pensando em algumas coisas, enquanto eu já dava uma lida aqui, estava pensando, por exemplo, às vezes a pessoa sai aí de carro, de motocicleta, e aí chega ali, o semáforo está fechando, a pessoa dá uma olhada, não vê o guarda de trânsito, atravessa e vai embora, né? Põe em risco a sua vida e demais pessoas. Então, aí a gente, analisando assim, a grosso modo, vamos dizer, a gente percebe que, às vezes, a pessoa precisa de alguém, né, de uma autoridade, de alguém para estar policiando para que ela não faça, para que ela não cometa um delito. Né? Quando, na verdade, quando nós entendermos e quando nós percebermos que é conosco, que é algo para o meu crescimento, se eu ver que. Isso é um exemplo simples, né? Mas se a gente vê que o sinal vai fechar, eu vou parar, não importa se ali tem guarda ou se não tem, né? Então a gente precisa começar, exatamente como diz a Sinara para nós, aqui os mais pequenos é o começo para alcançar os maiores. Exatamente, Sinara. A gente precisa estar atento às pequenas coisas, porque é a partir das pequenas coisas que alcançaremos as grandes. Então, quando nós não precisarmos mais de policiais, de trânsito, para estarmos cumprindo as leis, que são uma obrigação nossa, a gente já vai estar melhor, porque aí a gente vai evitar muitas coisas, né, com certeza. Exatamente, amigo. E é interessante, Nilson, porque é uma questão de amadurecimento, né? À medida que a gente amadurece, a gente vai dependendo menos de agentes externos para nos botar na linha, porque passa a ser uma necessidade nossa, né? Então, à medida que você vai sabendo que isso só te traz bem, a paz da consciência, a paz do dever cumprido, isso vai nos tranquilizando, né? E possibilitando alcançar outros desafios, né? Exato, exato. E aí a gente poderia também nos perguntar por que é tão difícil para a gente cumprir, né? Por que para nós é tão difícil o cumprimento do dever? Por que nós sabemos que não se deve passar o sinal vermelho e a gente acaba passando, né? Aquela. Hoje eu estava andando no trânsito e chegando perto de uma faculdade, um cara entrou na contramão. O portão estava a 20 metros da esquina. E aí, né? Ah, não vai atrapalhar ninguém, mas não é certo, né? Então, assim, talvez aquela pessoa ainda não amadureceu isso. E aí eu fiquei imaginando, né? Já tinha lido o texto e aí já estava pegando exemplos, né, pela rua. Claro que se eu for, eu não quero falar de mim, né? Que eu também tenho os meus para falar. Mas é alguém aí que você imagina, se ao longo do ano todo ele vai entrar ali na contramão, né? Porque ele vai, sei lá, ficar 3, 4, 5 anos na faculdade, e aí? Quer dizer, Então, eu tenho um amigo fato verídico também, que uma vez ele disse assim, rapaz, justo hoje que eu saí sem cinto de segurança, caí numa blitz. Aí eu disse assim, pois se você tivesse com cinto, seria mais uma blitz que você passaria e não ia te acontecer nada, né? Então, assim, são pequenos deslizes que a gente não imagina a consequência, né? Sim, e às vezes as pessoas ainda reclamam, né? Às vezes a pessoa está com o documento vencido dele, do carro, e aí cai numa blitz e reclama, fala que não tá, hoje não foi meu dia de sorte. Mas para aí, você está andando com o documento atrasado do veículo, qual vai ser a consequência? Uma hora ou outra, né, vai vir a consequência. Então, assim, Exato. por que é tão difícil, então, nós cumprirmos o nosso dever? Porque uma coisa, às vezes a pessoa fica revoltada com os nossos administradores, nossos governantes, mas o meu dever enquanto cidadão é, né, pagar as minhas
os meus impostos e tudo mais. Então, por que é tão difícil? Porque devido às nossas imperfeições, somos atraídos para os nossos interesses e desejos e nos esquecemos dos deveres. Então, às vezes, eu julgo que aquilo para mim, não é melhor para mim aqui, né? E não tem problema. Então, ou seja, primeiro pelas nossas imperfeições e depois porque a gente leva em conta mais o nosso interesse, né? A minha vontade. E aí eu me esqueço de consultar a minha consciência, de conversar com Deus e perguntar, né? Será que eu deveria fazer isso? Porque antes de fazermos, lembrando, né, que antes de fazermos, com certeza, algum dos nossos irmãos tentou nos alertar. Não faça isso, né? A gente não escuta as intuições que às vezes estão nos chegando e a gente deixa de lado, né? Exatamente. Aquele papel de bala que jogamos pela janela do carro. Exatamente, Sinara, exatamente. A Jane fala sempre assim, não existe jogar fora, né? Porque estamos todos dentro do mesmo planeta, então não tem esse de jogar fora. Vou jogar fora, vou jogar não. Você vai jogar fora como? Não está jogando fora. Então, exatamente, é um hábito. Reciclar o lixo, né? Separar o nosso lixo diário. Como é difícil, né? Infelizmente, ainda são coisas pequenas realmente, como a Sinara disse. O papel de bala, exato. E aí a pessoa reclama que os bueiros estão sujos, que o prefeito não limpa, mas, poxa, e você está fazendo, está cumprindo a sua parte no que lhe cabe, né, no seu dever? Realmente, então, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar, como eu li aqui, aliás, você leu, acho que no segundo parágrafo, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Então, nem sempre aquilo que eu devo fazer vai satisfazer o meu interesse. Nem sempre vai vir de acordo com o meu desejo, com a minha vontade. Mas aí vale a pena nós pensarmos, né? Devo ou não devo, né? Segundo o que eu preciso fazer aqui enquanto espírito encarnado, o que eu devo fazer, né? Então aí nós vamos perceber que a gente tem que sempre buscar fazer o correto. Como diria Jesus, né? Sim, sim, não, não, né? Não precisa a gente ir muito além, né? A gente é só nos lembrarmos de alguns ensinamentos e saber que isso tudo faz parte de um processo. Nós precisamos amadurecer esses costumes, né, para que a gente, a partir do fato de não jogar um papel de bala pela janela, guardar no seu bolso e quando chegar em casa descartar no lugar correto, já é o primeiro passo para que aí a gente evite outros problemas maiores. E é interessante, Nilson, porque é o que compete a cada um de nós, né? Porque quando ele coloca exatamente né? Então, buscar os nossos direitos é direito de todos, mas também compete a cada um de nós a responsabilidade de cumprir os nossos deveres, né? Então, é o ponto de equilíbrio. Na verdade, não é só buscar os interesses e os direitos, esquecendo as obrigações e os deveres, né? Exato, exato. Nessa outra parte aqui, onde você leu, que fala assim, o aguilhão da consciência, guardião da proibidade interior, o adverte e sustenta, mas por vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Nós podemos observar, então, mais uma vez, que nós vamos encontrar orientação para o fiel cumprimento do nosso dever em nossa própria consciência, primeiramente, Perfeito. né? Então, por que ele fala que mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão? Porque, como já dissemos, às vezes buscamos satisfazer a nossa vontade, o nosso interesse, né? Então, aqui, a nossa própria consciência é uma grande aliada, porque não existe ninguém que, consultando a consciência com tranquilidade, com honestidade, não vai encontrar a resposta certa. E no Evangelho de Jesus, né? Mas é imprescindível que busquemos o Evangelho como aqui estamos fazendo.
onde estão, né, no Evangelho, onde está claramente expressa as leis de Deus, né, aquelas leis que todos sabemos e que cabe a nós segui-las, né? E aqui também disse onde começa e onde termina o nosso dever, né? Onde começa e onde termina. O dever principia sempre para cada um de nós, no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Então é simples, né? Parece simples, mas é difícil devido, como já lemos aqui, devido à nossa imperfeição, devido à nossa busca por atender os nossos interesses. Mas então ele sempre está para cada um de nós do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Espera aí, se o que eu vou fazer está me satisfazendo, mas eu sei que vai incomodar o meu próximo, então eu não devo fazer, né? Então, acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Ou seja, coloque-se no lugar do outro, né? Exatamente. Se nós nos colocarmos, poxa, mas isso para mim não serve, então para o outro também não serve. E se alguém me ver fazendo isso, né? Então, assim, não é difícil, né? Então, o direito de cada um termina onde começa o do próximo, em síntese, né? Nós vamos nos lembrar sempre disso. O meu direito termina onde começa do outro. Mas é preciso que nós nos esforcemos, como em tudo, né, como estamos falando aqui, falou aqui de reforma íntima, de tantas coisas que diz respeito a nós. Vejamos que é para nós, né? É eu, Nilson, que preciso me melhorar, é o Ares que precisa se melhorar, é cada um de nós que precisa realmente compreender que nós necessitamos estar nos lapidando, né? Estar, como diz, desbastando a nossa pedra bruta aí para que a gente possa transformarmos-nos em diamantes um dia, né? Algo mais, meu irmãozinho? Perfeito, irmão, perfeito. Podemos ler, então, o restante? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Todo mundo tranquilo? Seria legal a participação do pessoal, e aí a gente vai dando a sequência aqui. Eu vou ler o terceiro e o quarto parágrafo, e à medida que você quiser comentar, fica à vontade. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então não dá para dizer, né, que algo desagradável não incomoda o nosso irmão, né? Exatamente. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Mantém-se inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. Pode ler o restante, amigo. Vamos ler os dois. O dever é o mais belo galardão da razão. Descende desta, como o filho descende de sua mãe. O homem tende a amar o dever, não porque preserve de males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada um dos estágios superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa,
deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, aqui nós podemos observar e poderíamos nos perguntar, né? É importante revermos, né, baseado no que você leu aqui, é importante que nós, se a gente conseguir rever todos os dias os nossos atos, qual a importância, né, de repensarmos no que fizemos, no que estamos fazendo, né? É tão importante porque a gente sabe e percebe que o bom proceder é motivo de elevação espiritual e não apenas defesa contra o mal. Então, quando eu estou buscando fazer a coisa certa, quando eu estou buscando elevar-me moralmente, eu estou não somente me elevando espiritualmente, e, aliás, não estou apenas me defendendo contra as coisas ruins, mas eu também estou me elevando espiritualmente. Aqui você leu que o homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e ama as criaturas mais do que si mesmo. Então, ainda acredito que ainda é difícil nós entendermos, né, como é que eu vou amar mais as criaturas que os meus, mais do que a mim mesmo. Às vezes fica difícil nós compreendermos isso, mas compreenderemos um dia à medida em que formos evoluindo moralmente, espiritualmente, à medida que percebermos que este tempo, que esta encarnação, que este corpo, que a minha família, que tudo que está aqui ao meu redor, tudo que está acontecendo, riquezas e tudo mais, são ferramentas, são meios pelos quais Deus nos oferece condições para que a gente possa evoluir. E essa é a finalidade. E evoluiremos como? Cumprindo nossos deveres, nossas obrigações, amando, né? Não desejando e não fazendo o outro aquilo que não gostaríamos para nós. Interessante que, voltando um pouquinho atrás, né? Quando fala ali que o limite é quando a gente percebe que não está incomodando, tomando o espaço do outro. E aí a gente observa, por exemplo, até os barulhos sonoros, né? Um som ligado. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? Porque às vezes para nós está bom, mas às vezes o vizinho não está bem, às vezes ele está meio adoentado, a gente nem sabe, às vezes está precisando descansar, né? Enfim, é sempre bom estarmos nos colocando no lugar do outro, né? Fazendo essa análise. E se fosse para mim, né? Como é que eu gostaria? Se você não aprovar, com certeza para o outro também não, né? Então, aqui, o que nos obriga ao cumprimento do dever? Né? O que nos faz, o que nos impulsiona, né? O que nos faz com que a gente cumpra o dever? Então, aí vem os deveres sociais, os profissionais e legais, não são impostos pelas leis e costumes sociais, nos são impostos, melhor dizendo. Então, tudo que é dever da sociedade, como mencionamos, a questão da autoridade policial, do trânsito, enfim. Então, os deveres sociais, profissionais e legais, esses são impostos pelas leis e costumes. Então, eu sei que se eu trabalho numa empresa, eu tenho horário para chegar, eu tenho horário para sair, eu tenho o meu intervalo, eu tenho, né, o período de férias, enfim. Tudo está bem estabelecido. Já os deveres morais nos são impostos pela nossa consciência e a vontade de sermos unos com Deus. Então, se eu tenho vontade de ser uma pessoa melhor, eu preciso me preocupar com os meus deveres morais, o que eu tenho que fazer. E isso, como eu já disse, já dissemos anteriormente,
Se eu fizer uma análise bem tranquila, muito honesta da minha consciência, eu saberei, né, o que é certo e o que é errado. A Sinara coloca aqui, se colocar sempre no lugar do outro, na dúvida com o procedimento, na dúvida como proceder. Exato. Às vezes nos parece difícil ainda, porque, como falamos anteriormente, a gente busca atender às nossas necessidades, os nossos interesses, os nossos anseios. Então, muitas vezes, nos esquecemos de nos perguntar, né, se aquilo que queremos, que estamos desejando, que queremos ou estamos fazendo, será que está de acordo, primeiro, com os deveres sociais, profissionais e legais? Será que o que eu estou fazendo vai de encontro com o que eu preciso, com as leis que eu preciso cumprir aqui enquanto cidadão? E depois também perante a nossa consciência e para com Deus. Aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vivenciando, a minha consciência está tranquila? Eu consigo fazer, né, a exemplo de Santo Agostinho, né? Se fizermos, né, essa análise que ele fazia todos os dias, passando a limpo ali a sua consciência, quando colocava a cabeça no travesseiro, se nós fizermos isso, será que nós vamos conseguir dormir em paz ou nós vamos perder o nosso sono? Né? Se tiver algo que vá atrapalhar o nosso sono, significa que nós precisamos rever os nossos conceitos, aquilo que estamos fazendo, e melhor ainda, temos a oportunidade de corrigir no dia seguinte, né? Às vezes a gente fala, não, mas está aí, então estamos recomeçando. Todos os dias, Deus nos dá uma chance de repensarmos e reescrevermos mais um capítulo na nossa história aqui, da nossa encarnação. Então, o amor ao dever confere à alma o vigor necessário do seu desenvolvimento. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Então, não é porque já é um espírito elevado, ele continua com as mesmas obrigações morais para com Deus. Então, aqui, no último parágrafo, o Ares leu aqui, o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. Então, assim, a obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Então, assim, nós temos, vamos dizer assim, o caminho, né? Nós temos essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos fortalece, e que nos mostra que o dever, mais uma vez, como eu já li, vou ler novamente, o dever, então, é a obrigação moral da criatura para com Deus, para consigo mesma e para com o próximo. Consiste na prática do bem de maneira permanente e progressiva. Essa parte eu achei interessante. Consiste na prática do bem de maneira permanente e progressiva. Então, é fácil? Não. É impossível? Não. Pode ser um pouco trabalhoso. Mas o bacana, eu sempre digo assim, que à medida que a gente começa a se esforçar, à medida que eu começo realmente a me dedicar ao bem, a gente começa a perceber pequenas conquistas, pequenas coisas que nos acontecem, a gente fala, poxa, vale a pena, né? Vale a pena continuar, vale a pena insistir, vale a pena buscar fazer o bem, porque é tão bom quando a gente sente aquela sensação que, às vezes, essa semana eu ouvi da Helena decorando aqui para o aniversário, que ela recebeu as amigas, foram 5 ou 7 amigas que vieram, e aí teve um momento que eu passei perto dela, falei, filha, tá feliz? Ela falou assim, eu não tenho palavras para expressar o que eu estou sentindo. Olha então, que legal. Veja, às vezes, quando nós estamos neste momento, né, que às vezes por estar fazendo bem, quando nós nos dedicamos à causa do Cristo, quando nós buscamos fazer o bem, aí há esses momentos que a gente fala, poxa, vale muito a pena, né? E são coisas simples, né? Às vezes é
é uma música, é um amigo que vem, é alguém que vem nos dar um abraço, nos agradecer. Às vezes a gente nem percebe o quanto estamos sendo úteis para outras pessoas. E aí eu vou aproveitar o gancho de algo que você falou que me marcou bastante ali. Nos dá o vigor para continuar, né? Isso nos reabastece de energia, né, Nilson? Então, realmente muito interessante, porque tem horas que a gente esquece de que é capaz, ou do que é capaz, né? Então, todas as vezes que a gente se desafia, como você falou, vem o esforço, vem o trabalho, mas vem também a recompensa. E sempre crescendo mais. Sim, exatamente. A Sinara colocou aqui que eu penso quando estamos tentando melhorar, a nossa consciência está um juízo bastante presente. Exatamente. E é bacana isso, que aí a gente começa, se a gente escutar a nossa consciência, aquela vozinha que sempre vem, né, nos falar, a gente vai deixar de fazer muitas coisas erradas, inclusive porque nós já estaremos mais conectados, né, com os espíritos benfeitores, e a nossa consciência vai nos mostrar realmente se é certo ou não é. Realmente, Sinara, se torna um juiz ali presente, né? Que às vezes você vai fazer algo, e aí pode ser uma coisa simples, né? Uma coisa banal, mas se não é correta, a gente vai falar, poxa, não, mas eu não devo fazer isso. Não é certo eu fazer isso. Como diz, Deus está vendo, né? Então, basta que nós nos policiemos, então. Sigamos, meu irmão. O próximo é a virtude. Perfeito. Item 8. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que lhes tiram o encanto e as atenuam. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna deste nome não gosta de exibir-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. Era um virtuoso o digno Cura d'Ars e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Vou comentar um pouquinho aqui, Alice. Perfeito. Então, aqui nesse outro subtítulo, a virtude, é interessante a gente prestar bastante atenção, e nós vamos, como já falou aqui um pouco, vai falar um pouco mais, sobre as qualidades do homem virtuoso, né? Nos alertar aí, nos atentarmos, nós dizendo, para as necessidades que temos de desenvolvê-las dentro de nós. Voltando um pouquinho ali, a Ju falou, grandes alegrias nas pequenas coisas. Exatamente, exatamente. A gente precisamos, de alguma forma, estar mais atentos a essas pequenas vitórias que nos chegam no dia a dia. Né? E são coisas simples, por exemplo, se nós analisarmos cada um aí, nós que estamos buscando estudar e tudo mais, analisem quando nós começamos, ou há um ano atrás, um tempo mais talvez atrás, muitos de nós, eu tiro por mim, às vezes, eu não tinha talvez eu não tinha tanta paciência como eu tenho hoje, me esforçando, né, por ser uma pessoa mais equilibrada, mais tranquila, inúmeras situações em que às vezes eu me pego, aí eu paro e olho e falo, puxa, mas
antigamente eu já teria feito isso, aquilo, eu teria falado isso, aquilo e o outro. Então, na verdade, a gente começa a desenvolver virtudes. E aí, realmente, são pequenas alegrias, né? Pequenas vitórias que nos trazem alegrias nas coisas pequenas. E aí eu paro e penso, poxa, eu ainda vou, aí eu fico imaginando, imagina quando eu for perfeito, quando eu conseguir amar, quando eu conseguir, sabe? Então, realmente, são pequenas coisas que a gente precisa comemorar essas pequenas conquistas, porque elas nos levarão a grandes conquistas, grandes outras conquistas. Então, nós podemos definir a virtude, então, o que seria, então, a virtude? Nós podemos defini-la como virtude ao conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Vamos voltar um pouquinho lá, nos lembrar mais atrás os caracteres do homem de bem. Né? Já tem ali elencado inúmeras características, e ao final nos diz que não são todas. Não são todas. Que aquele que já estiver conseguindo desenvolver aquelas ali já está no bom caminho. Então, vejamos, são qualidades essenciais que nós precisamos desenvolver em nós. Então, o homem que possui essas qualidades, aquelas que o Evangelho diz, consequentemente, cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, quando nós conseguimos, ou quando nós buscamos cumprir, né, as leis, a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, aí talvez nós não precisaremos mais de, como você bem disse, de pessoas, de circunstâncias, de meios que nos policiem, né, que nos obriguem a seguir o caminho do bem. Nós vamos seguir naturalmente, por sabermos Exato. Que é nosso dever, né? Então, e olha a sabedoria de Kardec, irmão. Ele disse ali atrás, no item 7, que ao observar a necessidade de respeitar os nossos deveres, a gente já começaria a cuidar, por exemplo, do nosso irmão, para que o nosso direito, né, não ferisse o direito do vizinho. A partir desse momento, você começa a criar uma virtude, talvez a empatia, né, a solidariedade, que são o começo de todas essas virtudes. Então, aquele que cumpre os seus deveres está trabalhando as suas virtudes. Então, é um elo, não dá para fazer ter virtudes sem ter os deveres cumpridos, né? E ao passo que a pessoa vai fazendo esse processo, ele vai enxergando outras oportunidades de ser útil, né? De ser mais uma peça que auxilie a ele e aos demais nesse processo de crescimento. Exatamente. E aí eu anotei aqui algumas qualidades do homem virtuoso. Já vamos ler aqui, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui. Então, a pessoa virtuosa, ela é possuidora do sentimento de caridade e de amor ao próximo. É bom, humano e benevolente para com todos. Deposita fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Tem fé no futuro. Encontra satisfação nos benefícios que espalha e nos serviços que presta. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então, veja, são coisas pequenas, parecem-nos pequenas, mas que nos tornam uma pessoa tão grande, né, aos olhos de Deus, aos olhos da nossa própria consciência mesmo, à medida que nós desenvolvermos essas virtudes. Então, vamos ler aqui o restante, Ares, para finalizarmos esse... Vou ler aqui o próximo, beleza? Ok, perfeito. Então, diz assim, é a virtude, assim, compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como um modelo e glorifica ele mesmo as próprias qualidades
a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila, só por esse fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Mas que direi daquele em que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera-se em amor próprio. A vós todos, a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam. E é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Virtudes aparentes, né, meu irmão? Exatamente. Aqui a Sinara está dizendo, pequenas vitórias sobre nós que desmontar as montanhas do egoísmo, orgulho e vaidade. Exato, é um trabalho contínuo, né? Como a gente leu aqui anteriormente, o exercício da fé. Deixa eu voltar aqui, ver se eu acho aqui. Deve ser algo contínuo, né? Esse exercício nosso deve ser contínuo e frequente, para que a gente possa trabalhar, então, as nossas imperfeições mesmo, porque nós não conseguimos, a gente sabe, né, como o próprio texto falou aqui para nós temos que ter a convicção, né, de sermos sinceros, de que nós não estamos longe da perfeição. Estamos caminhando, né, estamos buscando nos compreender, estamos buscando nos aceitar com nossos defeitos, com nossas virtudes, estamos buscando nos amar, estamos buscando amar o nosso próximo. Então, nós ainda estamos distantes daquela perfeição que o Cristo disse. Então, precisamos estar atentos para não criar essas virtudes aparentes, né? Como disse aqui, aquele que ergue uma estátua para si próprio. Enfim, nos convida, mais uma vez, a sermos humildes, né? E voltando mais uma vez ali a questão da caridade, se trabalharmos a caridade, combateremos o orgulho e o egoísmo, as duas principais chagas da humanidade. Você me fez lembrar dos sepulcros caiados, né? Então, que ao tempo do Cristo, que você passava à frente de um local ali, que estava bem cuidado por fora, né? Talvez ali fosse um prenúncio de um jardim, né? Mas que dentro, embora tivesse pintadinho, né? Todo de cal, bem cuidadinho, mas dentro tinha podridão. Então, que a gente não seja essa aparência que não tem fundamento, né? Por isso que ele disse que é melhor uma virtude pequenininha, com modéstia, do que uma mínima virtude com muita vaidade, com muito orgulho, né? Então, é um esforço gigantesco, porque a gente tem que estar constantemente se olhando. E muitas das vezes, nas pequenas coisas que a gente é desafiado a fazer e consegue, essa mesma alegria, né, que nos enche de ânimo para dar sequência, também alimenta a nossa vaidade. Então você tem que estar atento. Aproveita esse bom ânimo para progredir, mas não deixa que alimente a sua vaidade e corroa você por dentro. Exato. E André Luiz, Emmanuel e André Luiz, na obra, no livro Estude e Viva, nos fala sobre virtudes aparentes. Eles dizem assim,
Virtudes aparentes, metais comuns do homem, que se alteram ante a ventania das ilusões. Virtudes reais, metais preciosos do espírito, que não se corrompem ante as lufadas das tentações humanas, sustentando a vida eterna. Então é muito claro, né, que as virtudes que nós devemos desenvolver são virtudes que vão nos engrandecer espiritualmente. E não, infelizmente, é ser muito egoísta, muito mesquinho, muito pequeno. Se nós sairmos, né, comentando sobre o que fazemos, se estivermos esperando que os outros venham nos bater palmas por algo que estamos fazendo, né? Vejamos, a gente precisa fazer porque nós precisamos sim nos melhorarmos, né? Precisamos seguir as pegadas do Cristo. Então, nós poderíamos nos perguntar, constitui qualidade do homem virtuoso a ostentação da virtude que possui? Ou seja, como a gente viu aqui, né, como o texto nos falou, de pessoas que saem, né, como que buscando alguém para falar daquilo que faz. Seria uma virtude isso, a ostentar? Seria do homem virtuoso, assim como você bem colocou que o Evangelho diz, aquele que às vezes faz uma pequena obra, mas ele tem um orgulho enorme daquilo e acaba às vezes ostentando o que ele está fazendo. Então a gente precisa prestar muita atenção que isso não é uma virtude, porque todas as vezes que nós buscarmos ostentar uma virtude qualquer, nós denotamos a falta de qualidade principal que a caracteriza, que é a modéstia. Então, como você bem colocou, às vezes você está lá fazendo uma leitura, lá, uma preleção, com maior dificuldade, mas de repente cai como uma luva para uma pessoa que está ali, ao final ela vem normal, né? Vem te parabenizar, vem. E se você não tiver a modéstia que nos cabe, que nos deve nos caber, a gente já sai achando que sabe, né? Me lembro um belo exemplo do filme do Divaldo, né? Quando o convidam para ir palestrar lá do interior, não lembro qual estado agora, e que ele aceita e não se prepara, que ele estava confiante do seu retorno. Então, veja, né? Foi salvo, mas foi alertado, nunca mais faça isso. Então, vejamos, são coisas que a gente precisa estar atento, né? Porque senão nós nos deixamos corromper pela vaidade, né? Pela sensação de, nossa, como eu sou bom, né? Isso é prejudicial. Vivemos um momento muito interessante da humanidade, amigo. Por exemplo, a gente vai fazer uma foto, tem lá os filtros, né? Já houve o tempo do Photoshop que fazia sucesso das capas de revista, né? Então, na verdade, a pessoa pode ficar até feliz porque saiu numa foto, até você encontrar com ela e ver que não é nada daquilo, né? Então, assim, e é engraçado que, por exemplo, a gente tem visto, inclusive, pessoas que partem, por exemplo, para aqueles processos repetitivos e contínuos de cirurgia plástica, num processo que, assim, vai passando do bom senso, né? Já que a gente não está condenando a ninguém, mas às vezes está fazendo cirurgias na tentativa de curar uma outra dor, que não é a aparência estética, né? Até chegar ao ponto que você olha e fala assim, nossa, mas já passou do dito normal, né? Daquilo que se esperava. Então é uma luta muito grande, porque a humildade, ela vai nos ajudar demais, né? A reconhecer a nossa pequenez, inclusive. Então, se a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho, é só uns centavinhos na dívida que a gente tem para com a espiritualidade, né? Com a nossa própria consciência. Exato. E só lembrando que a ostentação da virtude põe em evidência o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então, exatamente. Tentar ostentar uma virtude é porque, na verdade, nós somos orgulhosos. Nosso orgulho está falando mais alto. Nossos atos de bondade precisamos mostrá-los a Deus, não aos homens. Isso a gente precisa ter em mente. O que eu tenho que fazer, o que eu faço de bem, o que eu consigo fazer, é a Deus que eu preciso mostrar, e não
aos meus semelhantes, né? Então, nós precisamos também nos lembrar aqui, que, como disse o texto, São Vicente de Paulo foi exemplo da virtude verdadeiramente cristã, pois praticava a caridade desinteressadamente com esquecimento de si mesmo. Então, isso nos mostra que é possível, aliás, nós poderíamos nos perguntar, será que é possível a coabitação no coração do homem da virtude verdadeiramente cristã com a vaidade, o egoísmo e o amor próprio? Ou seja, será que eu consigo fazer o bem? Será que eu consigo evoluir? E aí, tendo dentro de mim ainda o orgulho, né, o egoísmo, a vaidade, a gente não vai conseguir, porque esses sentimentos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, eles encobrem as boas qualidades que caracterizam o homem virtuoso. Então, a exemplo de São Paulo, São Vicente de Paulo, nós precisamos praticar a caridade desinteressadamente e com esquecimento de nós mesmos. É um grande desafio, mas precisamos nos esforçar. É justo que o homem demonstre experimentar satisfação íntima ao praticar uma boa ação? Aquilo que nós estávamos falando, né? Às vezes a gente precisa nós comentávamos que precisamos comemorar, vibrar, né, por pequenas conquistas. E aqui nos vem nos perguntar, é justo que o homem demonstre experimentar satisfação íntima ao praticar uma boa ação? Quando nós fazemos o bem, é justo que nós nos sintamos melhores, talvez? Sim, desde que tal satisfação não se exteriorize para colher elogios, pois, nesse caso, é demonstração de amor próprio, característico do coração orgulhoso. É lei natural que nos sintamos satisfeitos ao praticar o bem. Então, não tem nada de errado nós ficarmos felizes, porque nós experimentarmos, né, momentos de alegria por ajudarmos. O que não pode é eu querer exteriorizar isso aos quatro cantos para mostrar o quanto eu sou bom. Aí, na verdade, eu estou alimentando o meu orgulho, na verdade, né? E aí nós temos também, né, através da cultura, através da leitura, através de tantas coisas boas que podem nos trazer, nos ajudar no caminho de desenvolvermos essas pequenas virtudes. Porque às vezes a gente faz uma boa leitura, a gente vai conversar com uma pessoa, né, lê um bom livro, você vai lembrar lá de bons exemplos, de um ensinamento, de uma lição que te marcou. Então, tudo isso é importante que nós estejamos atentos, porque todos nós trazemos dentro de nós o germe de todas as virtudes. Já sabemos que temos dentro de nós, mas é necessário que saibamos cultivá-las, direcionando sempre no caminho do bem. Então, eu sei fazer o bem, eu sei amar o meu próximo, ainda não na totalidade, na plenitude, como deveríamos. Mas nós temos já o germe dentro de nós, e depende de cada um, do nosso esforço, como dissemos no dia anterior. Nosso esforço em fazermos realmente o bem. E para finalizarmos, o Livro dos Espíritos, na questão 625, ele diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. Então nós temos, como diz o guia e modelo a ser seguido. Basta que nós nos esforcemos. Finalizando, podemos concluir então que o dever, mais uma vez, só relembrando, o dever é a obrigação moral da criatura para com Deus, consigo mesma e com o próximo. Consiste na prática do bem de maneira permanente e progressiva. E a virtude é o conjunto de todas as qualidades que caracterizam o homem de bem. Constitui a meta de perfeição que, um dia, todos atingiremos. Homem virtuoso é homem evangelizado. Que Jesus nos abençoe. Ares, quer falar mais alguma coisa, meu irmão? Só agradecer a alegria de estarmos juntos,
de rogar a Jesus e aos bons espíritos que nos possam sempre fortalecer esse ânimo, esse vigor para que a gente não desista de ser melhor. Porque melhorar é da lei. Como você disse, chegaremos lá. Aquele que puder chegar mais rápido vai poder estender a mão para nós que ficamos aqui na retaguarda, né? Então que Jesus os abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Maravilha. Agradecidos pela presença de vocês, por podermos aqui conversar e assimilar esses ensinamentos que eu tenho certeza que são um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para que a gente persista, né, no caminho do bem. Que Deus nos abençoe. Obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.